Fala galera, mais um treino realizado aqui com sucesso. Eu tenho colocado os treinos que eu venho fazendo aqui na esteira ao vivo aí no YouTube para vocês. Se vocês quiserem seguir, eu estou deixando a lista de treinos que eu venho fazendo aqui no card. Está em algum lugar aqui por cima. Vale a pena estar dando uma conferida aí para vocês estarem vendo a evolução. Eu já estou conseguindo controlar melhor o meu peso, já estou com 105 quilos, indo para 104. Minha meta é chegar lá próximo dos 96 quilos, 95, que era o meu peso, digamos assim, ideal para estar competindo, participando, me divertindo aí nas provas. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tempo disponível para treino. Tempo disponível para treinar de acordo com a prova que você vai fazer ou o volume de treino que você pretende estar fazendo para estar alcançando o seu objetivo. Seja ele na corrida, no triatlon, no Hyrox, no crossfit, se você quer treinar só para condicionamento físico, se você quer treinar para competição, qual tipo de competição que você quer participar, se é só para completar a prova. Ah, Ítalo, eu quero participar, mas eu quero performar naquilo que eu considero sendo o melhor meu, ir melhorando o meu tempo. O que você pode estar fazendo e como que você pode estar encaixando os teus treinos dentro da sua rotina. E é importante que você tenha isso em mente para você não entrar na loucura e estar se direcionando aí para um burnout, uma frustração tremenda, uma grande frustração, que acontece muito com muitos atletas. Eu já ajudei muita gente aí nesse sentido. Eu passei por isso também em alguns momentos, que eu estava querendo treinar mais do que eu poderia estar treinando em razão de trabalho, compromissos sociais, família, enfim. Vamos estar falando sobre isso. Eu vou me alimentar, me hidratar depois do treino que eu realizei agora e eu já volto aí para a gente poder estar conversando. Vamos lá. Fala galera, beleza? Então, já estamos aqui de volta e é nesse vídeo aqui que vocês estão vendo que eu me baseei para estar falando sobre o treinamento, o dia a dia, a rotina de treino do triatlon ou Hyrox ou crossfit, seja corrida, o esporte que você esteja praticando e treinando. É sempre bom a gente estar tentando organizar da melhor maneira possível dentro da nossa rotina. E quando a gente fala em organização, a gente tem que estar pensando em... Deixa eu tirar dar uma pausa aqui, fechar aqui e vou lá para a planilha para a gente poder estar pensando aí. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição do vídeo. Quando a gente fala de organização, a gente tem que primeiro pensar quanto tempo disponível para o treino eu tenho. E só então eu pensar o volume que eu vou estar treinando. Então não adianta, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para os meus atletas, para a galera que treina aqui com a gente, que treina comigo, não adianta você querer treinar. Algumas pessoas vão dizer: ah, você está jogando balde de água fria em mim, você está me desmotivando, você está acabando com o meu sonho. Não, eu jogo sempre com a realidade, com a verdade. Eu prefiro, às vezes, eu abro mão de um aluno, de um atleta, de um cliente, mas não perco o amigo, porque eu prefiro jogar com a verdade nesse sentido do que tá levando a pessoa para tá vivenciando uma experiência ruim. Eu acho que o esporte tem que trazer coisas boas, principalmente para a gente que é amador, que já temos uma vida difícil, uma vida dura, e não é fácil estar treinando, conciliando com o trabalho, com a rotina do dia a dia, mais a família. Então, são muitas pessoas que estão envolvidas, além de você, quando você decide estar fazendo o esporte, fazendo o triatlo, se dedicando a uma modalidade. E você não pode estar prejudicando a tua família, o teu trabalho, por algo que não vai te trazer retorno financeiro algum, não vai te trazer nada além de uma fantasiosa e ilusória sensação de vitória e conquista. É muito gostoso, é muito prazeroso, mas tudo tem que ser muito bem planejado, muito bem pensado para você não fazer merda na tua vida. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu fiz uma planilha aqui, vocês podem estar olhando aqui, que é o horário do dia de você, atleta amador, e o horário do dia Lucy Charles Barkley. Então, normalmente o atleta amador ele vai estar acordando ali entre 3h30, 4 horas da manhã para fazer o treino de bike dele. O treino normalmente aí
é por volta de 1 e meia, então ele vai treinar de 4 até mais ou menos ali umas 5 horas da manhã, para poder estar às 5 e meia, de 5 a 5 e meia tá tomando banho, trocando de roupa, tomando um café da manhã, de 6 horas da manhã ele está saindo de casa, se deslocando para o trabalho, para 7 horas está chegando no trabalho e está cumprindo o expediente dele. 7 horas até ali 11 e meia, meio-dia, mais ou menos, ele está cumprindo a primeira parte do expediente. Do meio-dia até 1 hora e meia da tarde, um horário médio aí, que a maioria das pessoas estão cumprindo o expediente do almoço. Algumas pessoas conseguem treinar, por isso até que eu coloquei um asterisco aqui, porque tem a possibilidade de ter uma academia, ter uma piscina ou uma pista de corrida, um local de corrida próximo, então elas conseguem estar treinando ali. Depois, de 1 e meia aproximadamente até 5 horas da tarde, o camarada está seguindo ali com o treino, com o trabalho dele. Depois, 5 e meia até 6 horas da tarde, mais 1 hora e meia de trânsito, até chegar em casa ou até o próximo local de treino, que vai ser onde ele vai treinar a corrida dele, se ele não treinou corrida, ou vai fazer um treino de força, se ele não fez ainda. Enfim, vai ser a segunda ou a terceira etapa de treino do dia dele, se ele for fazer triatlon, ou se ele treina crossfit, ou Hyrox, ou seja lá o que for que ele faz. Vai ser a segunda ou terceira sessão de treino dele do dia. Então ele vai estar de 7 horas da noite, mais ou menos ali, até 9 horas da noite treinando, 8 e meia, 9 horas da noite. Depois ele vai para casa, de 9 horas da noite até 9 e meia, 10 horas da noite ele vai estar com a família, aquele horário ali da janta, se ele tem família ou namorada, enfim, vai ser o momento que ele vai ter para ele, para estar organizando as coisas dele, para estar dormindo ali por volta de 10 horas, 11 horas da noite, e no dia seguinte está começando tudo de novo. Então ele vai dormir 10 horas da noite, 10 até meia-noite são 2 horas, até as 3 e meia da manhã, 4 horas da manhã, são umas 4 horas de sono que ele está tendo. Então ele está dormindo ali em torno de 5 horas, 5 horas e meia de sono por dia. Isso é horrível, é péssimo para a saúde da pessoa, do atleta. E o tempo de recuperação dele é baixíssimo. Então, você pode fazer isso por um período. Eu fiz isso por um período, eu fiz isso por mais ou menos uns 4 anos, que foi quando eu comecei no Ironman. Eu fiz o Ironman de 2013 até 2018. Eu trabalhava embarcado, eu fazia isso por horas infinitas, dormia mal, acordava mal, tinha lesão por causa disso, porque eu não descansava, mas enfim, quando eu conseguia descansar, descansava bem, mas era algo que não dá para você perpetuar por toda a tua vida. É isso que eu gosto sempre de estar levando para todo mundo, levando para a galera. Você tem que ter um prazo para começar e terminar se tua rotina é com trabalho. Ou você faz isso por um tempo, para, ou você vai enlouquecer. É o que eu acho, é o que muita gente acaba passando por aí. Então, dá para fazer triatlon? Dá para fazer triatlon por muito tempo. Eu não estou fazendo agora no momento que eu estou com problema no joelho. Então, eu dei um tempo agora na bicicleta. Estou só correndo, por incrível que pareça. Eu consigo correr, mas não consigo pedalar. Estou com problema nas costas também, na coluna. Então, a idade pegou para mim. Mas o triatlon Ironman precisa de muito tempo. Então, vamos comparar aqui com a Lucy Charles. Enquanto você está acordando aqui, a Lucy Charles ainda está dormindo. Aí vamos lá. Quando você começa a treinar a bike, ela ainda está dormindo. Quando você está tomando teu café da manhã, se preparando para ir deslocando para o trabalho, ela ainda está dormindo. Quando você está se deslocando para o trabalho, ela está tomando café da manhã. Quando você chega no trabalho, ela está se deslocando para o local de treino, lá onde ela nada, e de acordo com o vídeo que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, ela está chegando no local de treino. Quando ela chega no local de treino, você já está cumprindo o seu expediente lá por algum tempo. Ela faz inicialmente um treino de core por 15 minutos, aí depois ela faz um treino de natação, em seguida ela vai... Você está trabalhando. Ela faz o treino de natação de 8 até 9 e meia, depois
às 10h15, 10 horas ali, ela para o treino, 10h15 ela está indo para outro local de treino, que é próximo também, de acordo com o vídeo, para, 10h30 ela começa um treino de corrida que vai até meio-dia, claro, aqui tem um período de aquecimento e tal, aquela coisa toda, 12h15 ela para, você também está no teu horário de almoço, então ou você está descansando ou você está treinando, ela para e só volta a treinar 4 horas da tarde. Aí você já está quase terminando o teu expediente. Quando ela termina o expediente, o período de descanso dela, ela faz um treino de força de mais ou menos ali 40 minutos, 1 hora, e se prepara para fazer uma competição no Zwift, um treino indoor. Então ela faz o treino indoor, participa de uma competição no Zwift como um treino indoor de bike, e 9 meses se prepara para dormir e dorme até novamente no dia seguinte, lá por volta de 6 horas da manhã. Então, ela tira em média aí 8 horas e meia de sono facilmente, enquanto você dormiu só 6 horas muito mal, forçosamente. Eu fiz até uma escala aqui, né, do lado, em que eu coloco que o tempo de sono, dormindo, descansando, né? Aqui eu botei a recuperação intensa, o momento que você realmente está descansando, desgaste moderado, que é quando você está se estressando, como no trabalho, deslocamento, desgaste intenso, que é quando você está treinando, e recuperação moderada, são pequenos momentos que você não está dormindo e nem está se desgastando. Então, por exemplo, dormindo é -2, treino 4, positivo. Café da manhã aqui seria uma recuperação moderada, então é -1. Ao final do dia, tua pontuação está 45, enquanto que o atleta profissional aqui, a Lucy Charles, está 14. Ou seja, querendo ou não, você fica muito mais desgastado porque você não tem tempo de recuperação como um atleta profissional. Não dá para comparar. No caso aqui, a Lucy Charles. Eu não estou dizendo que o treino da Lucy Charles é fácil. Cara, a gente não aguentaria uma sessão de treino de uma mulher dessa. Não é isso que a gente está dizendo. Não é isso que eu estou trazendo aqui. O que eu estou dizendo é que você precisa equalizar a tua rotina de treino com a tua rotina de vida social, a tua rotina de vida, a tua realidade. Então vamos aqui no Training Peaks agora para a gente poder estar trazendo para a nossa vida real. Eu montei aqui no meu perfil do Training Peaks uma rotina semanal só para você ter uma ideia de como que pode estar funcionando isso, tá? São 12 horas e 50 minutos de treino em uma semana. Uma rotina básica, tá? Eu não criei nada específico, só coloquei o tempo de atividade média aqui de um treino médio para um Ironman, meio Ironman, um triatlo olímpico médio aqui, tá? De uma semana normal. Então vamos lá, natação. Se você for nadar 3 quilômetros, em 40 minutos você precisa ter um pace de 1 minuto e 20. Eu não tenho esse pace de 1 minuto e 20. Então, se você nadar 40 minutos a 2,6, 2,20, você não vai fazer nunca esses 3 quilômetros aqui. Então, vamos botar aqui. Deixa eu botar aqui o 2,6, só para a gente ver quanto que ficaria. Você ia nadar 1.900 metros aqui na segunda-feira. Então, na segunda-feira, você nadou 1.900 metros. Aí você fez um treino de força, 30 minutos, beleza? A bike. Se você faz o treino indoor, que eu recomendo fortemente que você faça o treino indoor durante a semana, porque você ganha muito tempo. Você ganha em tempo de descanso, porque você simplesmente levanta, às vezes até na bike mesmo, você está comendo uma banana, tomando um Gatorade, bebendo alguma coisa, durante ali o aquecimento, pedalando devagarinho, você está ganhando tempo de pedal. Mas vamos aqui, 55 km em 1 hora e meia daria 36 km por hora. A 75% de potência. Cara, se você não pedala 36 km por hora, você não vai pedalar os 55 km. Então vamos supor que os teus 75% aqui de potência seja, sei lá, botar 30 km por hora aqui, você no pelotão aí, muito legal. Você vai pedalar 45 km. Então 45 km aqui. Aqui também vamos botar aqui os 1.900. Né? Vamos repetir. Aqui
10 quilômetros de corrida em 40 minutos seria 4 minutos por quilômetro. Cara, você está correndo bem pra caramba. Você é um atleta muito bom. Mas se você não é esse sujeito, você é um cara que está com um ritmo não muito rápido, está bem lento, na verdade, 40 minutos, então vou botar aqui que seu treino aí, endurance moderado, seja 5:30. 5:30. Opa, digitei errado aqui. 5:30. É isso? É. Opa, acho que não deu muito certo aqui, não. Calma aí. 7 quilômetros. Mais ou menos aí uns 7,5 km. 7,5 km, mais ou menos aí, 5. Vai dar por aí, cara. Vai dar mais ou menos isso aí. Eu teria que ficar fazendo conta aqui agora e eu não vou gastar o tempo de vocês com isso. Mas vamos botar aqui que daria isso aí, 7,40 km, 7,4 km, entre você começar a corrida, aquecer, intervalo e aquela coisa toda, toda a série principal, aquecimento e tal, desaquecimento, 7,4 km, deu 40 minutos a tua sessão de treino. Aí aqui, de novo, 45 minutos, 45 quilômetros. A gente salva aqui só para a gente ter treino de força, meia hora. Aqui mais 1.900, só para a gente colar aqui. Aí vamos aqui, 40, 10 quilômetros, não, foi 7,4. 7,4. Opa, digitei errado. 7,4. Foi isso? Salvou 7,4. Bike 33 de média, tá legal. Salvou aqui. Aqui 1,10. Tá 2,9, 1h10 nadando. E a corrida 15 km a 5,53. Um longão aí para você fechar a tua semana. Então 12 horas, 13 horas de treino, contando com musculação, a coisa toda. Com toda a série de treinos aí da semana toda. Deu corrida 29 km, 30 km de corrida. A distância a bike deu 190 km, nadou 5.000 metros. E é isso. Isso foi um treino aí da tua semana. Se você está treinando, seja lá para qual distância for no triatlo. Isso aqui seria um treino bem básico aí para um Ironman. Claro que, cara, vai ter alguém que vai dizer, nossa, eu pedalei 200 quilômetros. Sim, você pedalou 200 quilômetros. Todo mundo pedalou 200 quilômetros aí para fazer o Ironman. Todo mundo teve que pedalar mais. Mas eu estou falando isso daqui para uma pessoa que não tem tempo, que é esse cara aqui, que está com o tempo dele arrochado para poder estar treinando. Então ele vai ter que espremer a semana dele ao máximo para poder estar fazendo isso daqui durante a semana, de segunda até sexta-feira. Sábado e domingo é outra conversa. Então o cara se vira em estar aumentando esse pedal aqui, 200 quilômetros, vai pedalar em 6 horas. Meter 200 quilômetros, vai pedalar 6 horas aí, você sumir no mundo. Vai correr aí 3, 4 horas, correr 30 quilômetros aí o longão dele, fazer a natação 3 quilômetros, 4 quilômetros. Tem gente aí que faz até 5 quilômetros de natação. Durante a semana não tem como nadar mais do que 1.900, 2 quilômetros, porque o cara não tem tempo. O ritmo dele não permite que ele ele consiga fazer esse treino mais extenso. A corrida dele, com essa corrida, não tem como ele fazer uma corrida, um treino mais longo. Ele tem 40 minutos de treino, como é que ele vai fazer mais longo? Então ele tem que pensar isso daí juntamente com o treinador dele. É possível? Cara, vai ser sofrido lá no dia da prova, mas completa-se. Então é isso, galera. Eu acho que tudo tem que ser bem pensado, bem pesado, medido e conversado tanto com a família, com o treinador. Você tem que ter, você tem que avaliar isso aí dentro do teu local de trabalho, como que você vai estar desenvolvendo essas estratégias
para você estar pensando como que você vai treinar, de repente está treinando aí no horário do almoço, otimizando a tua refeição durante o teu dia, que é uma coisa que eu vi até nesse vídeo aí da Lucy Charles, que ela durante o dia dela, em algum momento aqui do vídeo, deixa eu ver se eu acho aqui ela faz um vídeo, no momento aqui do meio do vídeo, ela faz um mix aqui é bem legal aqui, bota whey, vários carboidratos, enfim, para estar dando uma recuperada. Mas o que muda entre o atleta amador, principalmente o profissional, claro, eu falo profissional aquele que tem condições como ela aqui, tá? Tem muito profissional aí que tá vendendo o almoço para pagar a janta. O cara que tem e tem muito amador também que tá vivendo bem pra caramba, melhor do que muito profissional. Mas vamos lá, você atleta amador que está trabalhando, compra expediente, bate cartão, tá batalhando aí todo dia e precisa estar se expondo aí ao estresse do dia a dia do trabalho, do trânsito, do deslocamento. Você tem que otimizar a tua refeição, você tem que otimizar o teu período de descanso e pensar estratégias perfeitas de como que você vai estar realizando o teu treino. Então, galera, pensa nisso, calcula direitinho. Eu vou deixar aí o link do vídeo da Lucy Charles Barkley, é um vídeo que ela fez aí há 3 anos, há mais ou menos uns 3 anos, acho que ali foi na época até da pandemia, quando ela estava bem no auge dela. E é isso. Vamos seguir. Eu estou treinando corrida de madrugada para poder dar conta dos treinos. Se Deus permitir, ainda esse ano eu vou voltar a correr, pedalar. Correr eu já estou, né? Eu vou voltar a pedalar e quem sabe mais à frente aí eu volto a nadar também. É isso. Valeu, galera. Forte abraço e valeu!